Amanda, por favor. Deus, amado Mestre Jesus, espiritualidade que nos acompanha, mais um dia, mais um estudo. Queremos, primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui, nos reunir mais um dia para aprender um pouco mais sobre a mediunidade. Que possamos, ao longo dessa hora de estudo, poder estar mais conectados com a espiritualidade e aprender sobre esse tema que é tão importante para o nosso trabalho. Que a espiritualidade possa nos abençoar hoje e sempre. Assim seja. Graças a Deus. Assim seja. Eu vou fazer, gente, só vou tentar fazer uma síntesezinha até onde a gente parou, porque eu estava falando, Vicente, que semana passada foi muito bom minha apresentação não ter aparecido, porque ela estava assim, muito sem vergonha, melhor palavra a dizer, né? Então, agora eu fiz uma bonitinha, digna dos telespectadores. Veremos. Então, veremos. Olha lá, ele não participou porque ele não sabe mexer no computador e ainda fica reclamando do serviço que foi feito. Eu hoje vou falar menos, que eu estou com a voz. Eu fui no interior levar uns presentes lá do coisa e acabei tomando uma chuva lá e estou meio, não sei se eu estou gripado, se eu estou resfriado. A idade. Hoje vocês vão me escutar pouco. A idade. Isabel, boa noite. Opa. Então, nós estamos... Olá, gente. Olá. Nós estamos dando continuidade aí ao livro, né? Mecanismos da Mediunidade. Todos estão vendo a apresentação? Sim. Então, tá bom. Capítulo 11, Onda Mental, né? Psicografia, né, de Francisco Cândido Xavier, autor espiritual André Luiz. Então, eu vou fazer só uma breve síntese para que a gente chegue onde nós paramos, né? Ele trata inicialmente da onda mental, nos explicando sobre a onda hertziana, né? Que o pensamento, né? O nosso pensamento ou radiação mental é a substância de todos os fenômenos do espírito, que se expressa, né? O nosso pensamento através de ondas de múltiplas frequências. Aí ele compara, ele diz que é uma ideia muito imperfeita, né? De fazer essa comparação com o nosso cérebro e o nosso pensamento, né? Nosso cérebro é um aparelho emissor e receptor ao mesmo tempo. Aí vem essa síntesezinha, né? Quais são as ondas hertzianas? As ondas de rádio AM/FM são um tipo de radiação eletromagnética que se situa nas ondas hertzianas, que conforme vai aparecer logo abaixo, né? Possui baixa energia e grandes comprimentos de onda. As ondas de TV também são exemplos de ondas hertzianas, cujas frequências também são exemplos, são menores que 10 elevado a 0 Hz. As ondas hertzianas são transmitidas e recebidas por meio de antenas, além das transmissões radiofônicas usadas pelo homem. Esse tipo de radiação também é emitida por estrelas e nebulosas. Então, ele explica que é uma onda, né? Ela é uma onda muito longa, né? Por isso que ela atinge grandes distâncias, né? Uma pessoa está em outra cidade, está assistindo a mesma televisão, está ouvindo o mesmo rádio. Oi? Aqui nós estamos usando a onda. Isso, aqui nós estamos usando, né? Porque na época do livro não tinha essa tecnologia. O que diferencia essas ondas eletromagnéticas são os comprimentos e as frequências, nós falamos, né? Semana passada. O comprimento de uma onda corresponde à distância entre as duas cristas, que é a parte do topo, né, mais alta, ou das duas depressões, que é representado por esse símbolozinho aí, lambda. Quanto maior o comprimento da onda, menor a sua energia. Já a frequência F indica o número de vezes que a onda eletromagnética oscila, isso é, o número de vibrações por segundo. Então, a unidade da frequência das ondas eletromagnéticas é igual a 1 Hz, que foi em homenagem ao Heinrich Rudolf Hertz, que nasceu em 1857 e desencarnou em 1894. Aí aqui a gente tem um exemplo, né, das ondas, começa pelos raios gama, que é no caso, por exemplo, de quimioterapia, né, que é muito intenso e ela é mais até prejudicial para o organismo, mas graças à tecnologia ela pode ser usada até para curar, né, porque na verdade ela ataca as células ruins e ataca, infelizmente, as boas, mas serve também como tratamento. Tem o raio-x, né?
ultravioleta, a luz visível, que é o que nós conseguimos visualizar, o infravermelho, que dá para ver que entre a crista e uma onda é mais longa, o micro-ondas e as ondas de rádio e TV, que elas são bem compridas entre uma e outra, por isso que ela alcança longas distâncias, né? Então, a gente começa falando do pensamento e da televisão. Isso, gente, eu estou falando um pouco rápido, é porque nós já falamos sobre isso semana passada, né? Se alguém quiser falar qualquer coisa, estamos à disposição. O pensamento e a televisão, né? Então, André Luiz compara, né? Ele diz de novo, né? Que são incompletos, né? Essa explanação de comparar o nosso pensamento a uma televisão, mas para que a gente tenha um pouco de compreensão. Né? A televisão tem os feixes eletrônicos devidamente controlados, né? A aparelhagem necessária, né? Que seria na época que foi feito o livro do tubo de televisão, né? Transforma, irradia e recebe tanto o som quanto a imagem de modo simultâneo. E assim também é o nosso pensamento, a formular-se em ondas. Age de cérebro a cérebro, quando a corrente de elétrons de transmissor a receptor em televisão. Não desconhecemos que todo espírito é fulcro gerador de vida onde se encontre. E toda espécie de vida começa no impulso mental. Sempre que pensamos, expressamos o campo íntimo na ideação e na palavra, na atitude e no exemplo. Criamos formas, pensamentos ou imagens moldes que arrojamos para fora de nós, pela atmosfera psíquica que nos caracteriza a presença. Sobre todos os que nos aceitem o modo de sentir e de ver, consciente ou inconscientemente, atuamos na maneira do hipnotizador sobre o hipnotizado, verificando o inverso toda vez que aderimos ao modo de ser e de sentir dos outros. Nós paramos aí, que foi essa última leitura que o Paulo fez. Aí vamos dando sequência. O campo espiritual de quem sugestiona gera no âmbito da própria imaginação os esboços ou planos que se propõe exteriorizar, assemelhando-se então a uma câmara de imagens de transmissor vulgar, que na frente eu vou mostrar o iconoscópio, um jogo de lentes adequadas que focaliza a cena sobre a face sensível do mosaico, que existe numa das extremidades dele mesmo, o iconoscópio, ao passo que um dispositivo explorador situado na outra extremidade fornece um feixe tênue de elétron ou raio explorador que percorre toda a superfície do mosaico. Então, o que ele vai dizer da corrente elétrica, que tem a variação de intensidade, que equivale à metamorfose das cenas em eletricidade, né? De acordo com as cores, as nuances e os semitons, né? Que as imagens passam por esse dispositivo, está tratando ainda da televisão, né? Atingindo, fazem invisíveis ao olhar comum, né? Então, nesses pontos aí, tem maior ou menor corrente elétrica, de acordo com a porção de luz que incide. Então, depois dessa operação, que a cena passa ao transmissor, né? No caso, a televisão tem o tubo, que eu vou apresentar aí na frente. Ele está comparando isso com o campo espiritual. Isso. De quem sugestiona. Porque a gente pensa e gera a imagem, o outro recebe, né? De mão dupla, né? A reconstituir-se através do cinescópio, que já é o receptor, ou válvula da imagem, no aparelho receptor. Válvula, esse conjunto de funcionamento quase análogo ao iconoscópio, na transmissão, embora fisicamente não se pareçam. Então, aqui tem essa síntese que a gente comentou, que o André ele faz essa comparação, né, do nosso cérebro com o tubo da televisão. Aqui é o iconoscópio, né? À esquerda tem uma apresentação em desenho, né? Essa linhazinha no fundo aí é o mosaico, né? Passa esses feixes por esse pequeno tubo e é transmitida a imagem por esse mosaico. No da direita, vocês veem a imagem de uma moça, né? Tem uma luz aí iluminada, que é onde é feita a transferência da corrente elétrica em imagem, com as nuances, né, de tonalidades mais escuras e mais claras. Isso da televisão antiga. E o André Luiz nos explica que isso funciona, aí recebe, né, esse aparelho é o receptor, como se fosse a câmera, né, a pessoa está lá apresentando um telejornal, aquele mecanismo, esse mecanismo vai receber a imagem e ele vai transmitir através da televisão. Então, vem através de ondas que passa por todo esse processo das luzes, os feixes de elétrons, para que seja transmitido a imagem, tanto a imagem quanto o som. E ele faz essa comparação, eu fiz só essa síntesezinha aí,
porque tem muitas coisas além disso aí, né? Que separa o som, a iluminação, tem a imagem vertical, horizontal, porque a gente não vê a pessoa de cabeça para baixo, é muito perfeito, né? E isso no cérebro da gente é muito mais evoluído e adiantado do que a televisão, né? Então, ele compara, né, o pensamento ao processo de transmissão e recepção da televisão, né, que tudo isso utiliza essas ondas hertzianas, ou ondas de rádio. Para que funcione, é necessário que os aparelhos captem as imagens físicas ou que convertam em ondas, outros que emitem ondas luminosas e sonoras e outros que vão capturar, né? Então, um envia e o outro captura. Só que o nosso cérebro, extremamente mais adiantado, né, claro, e perfeito, que é a criação de Deus, ele faz isso tudo ao mesmo tempo. Além de a gente estar emitindo, a gente está também recebendo, né? A gente não fica estático, né? A gente senta para ver uma televisão, recebe uma reportagem, ele lá do outro lado, passando a reportagem, o jornalista não sabe os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, né? O que não ocorre entre pessoas encarnadas e encarnados e desencarnados. Eu fiquei impressionada com isso, né? Porque a gente às vezes vai para uma reunião mediúnica ou no próprio dia a dia, né? A gente senta lá, fica calado às vezes, quando consegue, né? Mas a gente pensa cada coisa e não imagina isso aí, né? Porque uma reunião mediúnica ali é um hospital, né? O Vicente já nos ensinou que é todo ionizado aquele ambiente, é todo feito um preparo durante a semana para levar os irmãos. Eles estão em sofrimento, eles estão com dores, com angústia, estão ali, como a gente vai para a fila, né, no pronto-socorro para esperar ser atendido. E a gente quer ser atendido rápido, né? Porque o nosso sofrimento é muito grande. Então, infelizmente, acho que todo mundo devia estudar isso para poder chegar, se ainda não consegue não pensar, mas que já não fale, mas já com a ciência de que o seu pensamento está gerando, né, no ambiente todas essas formas de pensamento e que vão ser agregadas e conectadas a outros, né? Se o irmão está lá sofrendo, tanto é que a gente estudou sábado lá onde a gente vai, que depois que acaba a reunião, a gente não deve ficar tecendo comentários sobre o sofrimento dos irmãos que foram atendidos, a não ser que seja para estudo posterior, né? Tanto os doutrinadores quanto o dirigente fazer estudos posteriores para avaliar realmente, né? Tal espírito, tal médium, mas que não deve ser comentado o sofrimento alheio, porque você acaba se reconectando com esse irmão. Então, você gerou um alívio para ele, está no livro do Obsessão e Desobsessão de André Luiz, que ele fala, né, que no momento em que você fica tocando na ferida, é como se você tivesse, ele cita a palavra bisturi, como se você estivesse com um bisturi ali, você se conecta de novo com aquele irmão, em vez dele estar ali, né, recebendo os primeiros socorros, tomando uma medicação e sendo aliviado, você vai e cutuca a ferida de novo. Então, o quanto é grave a responsabilidade que a gente, infelizmente, vê, como diz, velhos barbudos ainda falando muita bobagem nas reuniões e mesmo nas palestras, né? Vai desde todos os momentos, né? Então, agora eu vou deixar para o companheiro Paulo. Alguém quer falar alguma coisa? Ei, Patrícia. Oi. Alguém quer comentar? Quer perguntar? Por enquanto, não. O Vicente, você fala para todos, né? É porque você que comenta que nos detalhes, né, tem algo a gente aprender, mas eu fiquei tentando compreender essa frase aqui e não consegui, que é: não desconhecemos que todo espírito é fulcro, né, é núcleo, né, gerador de vida onde se encontra, e toda espécie de vida começa no impulso mental. Então, tipo assim, se o espírito ele é núcleo gerador de vida, né, o que ele quer dizer com gerar vida? Como é que o espírito gera vida? Bom, nós somos co-criadores. E, além disso, ainda existe um outro detalhe daquilo que a gente tem aprendido, o seguinte: você tem trilhões de células que estão sob seu comando mental, cujas células um dia serão homens. Vamos usar o termo assim para a gente entender melhor. Então, as células perispiríticas do seu corpo, um dia elas serão os homens. Elas vão evoluir. Então, enquanto elas estiverem sob o seu domínio mental, você está gerando
vida. Além disso, os nossos pensamentos, eles, acabou de dizer aí, o pensamento é energia pura. Mesmo a energia suja que nós, ou energia, a gente costuma falar energia negativa, não existe energia negativa, existe energia, né? E mesmo essa energia suja, ela não fica perdida, porque ela também é usada como alimento para despertar outros companheiros. Nas zonas, quando a gente fala de zonas purgatoriais, gente, as zonas purgatoriais têm núcleos diversos, têm dimensões diversas, por incrível que pareça, né? Então, assim, a gente pensa assim, umbral, né? Você fala assim, umbral, tudo que a gente lê aí, tá, umbral, lugar assim, onde os espíritos ficam, mas ele tem suas faixas, tem região nas zonas purgatoriais em que os espíritos tomaram formas, inclusive até de árvores secas. Outros tomam forma, outros vão ficar no meio das larvas, no núcleo da Terra. Então, assim, tudo que nós, quando ele fala que nós somos fulcros gerador de vida, nós estamos gerando vida também, sem dúvida nenhuma. Nós somos co-criadores. Tá bom? Tá. Ô, Vicente, então, com base nisso que você falou aí, o espírito, ele assim, inconsciente, né? Porque aqui nós estamos tentando despertar a consciência, né? Mas, digamos assim, no estado que a gente estava recentemente, dormindo, quando a gente desencarna, é que a gente vai tomar conhecimento da nossa forma, porque você está falando aí de o espírito com diversas formas, inclusive de plantas, né, de árvores. Sim. Ali vai tomar consciência do campo mental que ele se encontra, porque quando ele está entre os homens, né, ele está aí tendo uma oportunidade através da lei, né, de reencarnar. Então, ele assume a forma humana, mas quando ele volta para o campo espiritual, a forma dele vai depender do estado íntimo. Na realidade, Paulo, A criação dele. na realidade, a gente desencarna e vai para o mundo espiritual vivendo o que nós já estamos vivendo aqui. Com felicidade ou infelicidade, nós estamos retornando ao mundo espiritual. Com créditos ou deméritos, nós estamos voltando ao plano espiritual. A questão toda aí é o seguinte: tudo é mental. Então, às vezes, tem pessoas, tem espíritos na Terra, que eles cometem crimes de tal proposição, né, de tal envergadura, que eles vão perdendo a sua forma perispirítica. Então, quando eles perdem a forma perispirítica, por exemplo, como que nós nascemos? Para nós reencarnados aqui, nós somos ligados ao útero, é uma bolsa, tem uma forma arredondada, vamos assim dizer. Então, o que acontece? Quando o espírito comete crimes demais, ele vai perdendo parte do perispírito. E, às vezes, ele pode levar centenas e centenas de anos, ou, às vezes, até milhares de anos, para recompor o que ele perdeu pelo crime dele. Mas isso é em circunstância de quê que vai perdendo? Porque ele se sente muito mal ou... Eu não entendi muito bem assim, como que perde? Por que vai perdendo? Primeiro que tudo que nós recebemos é um atributo divino. Você não é dona do seu corpo. Você tem responsabilidade com esse corpo, você recebeu ele, e esse corpo é cheio de vidas. Agora imagina, o que você está fazendo com essas vidas que estão em evolução no seu corpo, que formam os seus corpos, vou usar o plural. Então, a partir do momento em que você está gerando energia e que não está auxiliando todo esse conjunto de vidas no processo de evolução, você está ferindo a lei divina. Por quê? Porque na criação há uma integração de tudo. É uma integração.
Diz a espiritualidade que pode morrer a humanidade toda, que tudo que está na Terra continuará vivo. Mas se tudo que tiver na Terra morrer, a humanidade morre. Porque nós dependemos dele. Só que nós não entendemos isso ainda. Nós agimos de uma forma como nós fôssemos superior. Então, por exemplo, cada vez que eu julgo alguém, e Jesus diz, não julgueis. Cada vez que eu julgo alguém, eu estou cometendo um crime, e esse crime está lesando todo um conjunto de vidas que faz parte da minha evolução. Então, por exemplo, para uma criança nascer, os pais têm que preparar um ambiente para receber essa criança, o mundo espiritual faz todo um processo para receber, os pais aqui na Terra vão ter os primeiros cuidados com aquela criança, vão conduzi-la, e o objetivo é transformá-la num homem de bem. O conjunto de vidas que fazem parte de nossa evolução são como crianças sob nossa tutela, mas que estão produzindo a nosso favor, mas que as nossas atitudes, as nossas ações e os nossos crimes estão gerando prejuízo para esses princípios espirituais em evolução. Esse é o grande problema. Tá certo? Tá certo. Vai falar, Paulo. Fernando. Ficou mudo. Ô, Paulo, cadê você? Será que ele caiu? Acho que não, né? Ele Vicente, falou, faz todo mundo cair. ô Vicente, é prejuízo porque é contra as leis de Deus, né? Tudo que você faz que é contrário à lei divina, você gera prejuízo de vida. E quando a gente fala prejuízo de vida, nós estamos falando de um conjunto inteiro. Quando a gente fala assim, por exemplo, será que os meus pensamentos podem trazer algum problema para as florestas na Terra? Claro que podem. Será que os meus pensamentos podem fazer com que os meus pensamentos inferiores, os crimes que eu cometo mentalmente, será que eles podem trazer prejuízos, por exemplo, para os espíritos que estão nas zonas infernais? Pode. Será que eu seria responsável por manter esses espíritos nessas zonas de sofrimento em razão do que eu gero mentalmente? Claro. Por quê? A gente acha que o problema é só eu. Não, nós fazemos parte de um conjunto. Nós somos uma individualidade, mas fazendo parte de um composto. Pega um homem, isola ele sozinho que ele morre. Ele vai morrer. Por quê? Porque ele precisa também desse contato mental, eletromagnético, para ele poder conseguir sobreviver. Então, é por isso que nós precisamos de conjunto, nós precisamos de estar vivenciando aí nossas experiências, transferindo, dando bons exemplos. Então, toda vez que eu cometo um crime, quando eu falo lesar a lei, é um conjunto de fatores. Vocês estão me ouvindo agora? Sim. Ah, vocês desculpem. Vocês ouviram a palavra simbiose aí? Não. Ah, tá. É porque o que o Vicente estava se referindo está mais um pouquinho na frente, justamente a simbiose, né? É um termo usado para associação íntima, ou seja, o nosso organismo todo ele vive em simbiose, que é a simbiose cooperativa, né? Todas as células e todos os órgãos cooperam uns com os outros. No caso da simbiose em desequilíbrio, provavelmente é o que você falou, Vicente, conforme a conduta e a vida que o espírito levou, ele prejudicou essa simbiose que existe nos corpos espirituais dele, né? Sim, ele é responsável por isso. Só tem um detalhe que eu esqueci aqui, Paulo. Você fez uma pergunta e eu não completei ela. Quando nós desencarnamos, existe uma ideia. Os livros de André Luiz falam, por exemplo, sobre a rememoração. O que é rememorar?
você vai pegar, por exemplo, você vai para uma colônia espiritual, então você vai fazer uma rememoração do que você viveu na Terra, tá certo? Só que para fazer uma rememoração do que você viveu na Terra, você também tem que ter acesso a parte das informações do que você viveu na sua última ou nas suas 2 últimas encarnações. É mais ou menos assim. Só que isso não acontece com todo mundo, não. Isso vai acontecer com quem sai da Terra e vai para colônias que retorna à casa de origem. Porque a maioria, ao desencarnar, dependendo do que foi vivenciado, vai ficar aqui na Terra, não vai sair daqui da Terra. Então, ele não vai rememorar nada. Ele não tem nem como rememorar. Porque ele, como diz André Luiz, ele continuou, ele desencarnou, perdeu o corpo físico, mas ele continuou humano. Ele precisa de tudo que é humano. Então, ele continua humano, só que fora da matéria. Ô Vicente, e no caso, por exemplo, né, das manifestações nas reuniões, em que a pessoa está cristalizada, muitas vezes no último fato, né, o que antecedeu a morte, ou a vivência mais dolorosa dela, né, que a gente recebe lá e observa que a pessoa está, é exatamente o oposto que você falou. Quem vai para a colônia vai rememorar. E quem teve uma morte, às vezes, abrupta ou qualquer coisa assim, a gente observa, né, que a pessoa se sente ainda naquele ambiente, naquela cena, né, continuamente, né, tá dentro de um carro, o carro caiu, né, coisas nesse sentido. Mas isso aí, Fernando, não quer dizer que todo mundo que desencarna por um acidente, por uma morte abrupta, que vai ficar aqui na Terra, não. Não, eu digo assim, seria o oposto disso que você falou. Perfeitamente. É porque assim, gente, Jesus diz assim, o Espírito sopra onde quer. Só que é o seguinte, nós estamos também sobre o olhar dos nossos superiores, a gente não pode esquecer isso. A gente está sob o olhar deles. E como a lei não dá saltos, né, e a evolução não dá saltos, se, por exemplo, vamos supor, você está humanizado, se a espiritualidade tirar você aqui da Terra e levar você para nosso lar, você não vai conseguir viver lá, sabe por quê? Porque você vai ficar chorando por causa do cachorro que ficou, do dinheiro que está aplicado, da esposa ou do esposo que ficou, dos filhos que ficaram na Terra, dos imóveis que você comprou. Então, o que acontece? Você não vai conseguir ficar lá. A gente tem vários contos, vários fatos a esse respeito. Então, nós vamos estar aonde a nossa mente nos coloca. Então, é por essas razões que nós temos que fazer todo o possível para melhorar a nossa condição mental. Agora, olha para você ver, nós temos uma série de informações. Mas nós estamos convivendo com um monte de pessoas onde essas pessoas não têm a informação que nós temos e eles fazem um monte de merda, como a gente também faz. Mas o que acontece? Nós, como temos o conhecimento, nós temos que agir diferente. O outro pode falar, pode fazer o que ele quiser, mas nós não. Nós temos que ter o bom senso e o cuidado, porque aquele que muito tem, mais lhe será dado. Aquele que nada tem, mais lhe será tirado. Palavra de Jesus. Então, esse é o detalhe. Então, ninguém desencarna, porque essa ideia de que todo mundo desencarna e vai para a colônia, isso não é assim, não. Como diz a espiritualidade, existe um percentual pequeno de desencarnados que vão para colônias. Agora, grande parte dos desencarnados vão para os hospitais terra. Vamos deixar isso claro. Aonde estão concentrados esses hospitais? Nas igrejas bem dirigidas, nas casas de orações bem dirigidas, tem hospitais, não é só. A parte terrena, vamos assim dizer, é uma parte desse processo. Então, ali eles constroem hospitais, às vezes em entidades terrenas que gera benefícios, ali também eles constroem hospitais. Então, assim,
E esses hospitais recebem as pessoas que desencarnam. O problema todo é que a grande maioria que retorna é conduzido para o hospital, ele não fica lá, ele foge do hospital e volta para a casa dele, ou volta para a rua, ou fica por aí andando. Esse é o problema. Mas eu e o Paulo já resolvemos esse problema aí, viu? Que se a gente é co-criador, nós já resolvemos, que nós vamos morrer velhinho e juntinho na mesma hora. Ele falou que nós vamos pegar um barquinho à vela e vamos morrer lá no meio do mar. Aí vocês vão... É bom que economiza até para enterrar. Então nós vamos... Porque ele vai para o nosso lar, eu vou para o umbral, ele falou que vai quebrar meu galho, então nós vamos morrer junto, porque já está combinado lá. Hã? Isso que o Vicente falou é um negócio muito sério, da pessoa estar no hospital e fugir do hospital. Eu lembrei de um caso que teve aqui sexta-feira, na frente aqui de casa, devia ser umas 3 horas da tarde, um frio, uma chuva, um cara bêbado no meio da rua caído. Aí parou um carro de um senhor, arrastou ele para a calçada, bateu aqui em casa, pediu plástico para cobrir ele, nós demos plástico e chamou o SAMU. Vocês acreditam que o SAMU veio? Ele não quis ir para lugar nenhum. Ele queria ficar lá. Aí eu fui no SAMU e falei assim, gente, mas aqui, vocês não podem fazer nada? Ele falou assim, olha, nós não podemos pegar ele à força. Se ele não quiser ir, a gente não pode levar. Aí eu estava saindo, nessa hora eu estava saindo até para ir para o centro. Teve uma reunião lá na sexta-feira, né? Aí fui embora e fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei assim, gente, que absurdo, o cara tá lá, né, precisando de ajuda, e não quis ajuda. Não quis ajuda. Aí eu já cheguei do centro, umas 9 horas da noite, o cara ainda estava lá, todo encolhido, um frio do cão. Aí eu abri a garagem, eu tinha uma capa dessas que forra o carro para cachorro. Um lado é plástico, do outro é uma lãzinha, né? Aí fui lá, chamei ele. Aí eu disse, escuta, vou cobrir o senhor, hein? Porque eu fiquei com medo dele assustar, né? Me agredir. Aí falei que ia cobrir ele. Aí ele olhou para mim e falou assim, tá bom. Aí eu falei assim, o que o senhor está precisando? Quer um prato de comida? Aí ele falou que queria. Aí eu entrei, fiz um prato de arroz, feijão, miojo e 2 ovos. Pratão, e levei para ele com um copo d'água. Aí deixei ele lá, né? Coberto com esse plástico grosso. E aí ele levantou e começou a comer. Daqui a pouco, dentro de casa, eu vejo ele levantar e aí pegou uma trouxa e foi embora. Eu falei assim, levou o prato, levou a colher, levou tudo, né? No dia seguinte, tadinho, ele tinha posto o prato com o talher e o copo na frente da minha casa. Eu fiquei tão comovida com isso, sabe? E aí eu falei assim, gente, é muita miséria, né? É muito espírito perdido, é muito difícil umas coisas dessas, eu acho. Agora, você imagina no plano espiritual, Patrícia. Porque o plano espiritual que eu falo é aqui mesmo, não é lá, não. É uma das coisas que a gente tem que ter muito cuidado hoje. Quando você fala plano espiritual, a gente sempre teve a ideia de plano espiritual distante da Terra. Não estamos falando do plano espiritual aqui na Terra. Você imagina a quantidade de espíritos andantes pela rua o dia inteiro, completamente perdidos, completamente cegos. Isso é mais do que nós imaginamos. Beleza. Então vamos continuar. Vamos continuar. Agora a gente vai entrar, né, no outro subitem, que é células e peças, né? Eu vou fazer uma breve leitura que você quer ler? Não valeu. Né, aí, explicando, né, comparando as nossas células cerebrais, né, com as peças, né, da televisão e as células, né, corporais.
com muito mais primor de organização, né? O cérebro, ou cabine de manifestação do espírito, tanto quanto possamos conhecer-nos do ponto de vista da estrutura mental em nossa presente condição evolutiva, possui nas células e implementos que o servem aparelhagens correspondentes às peças empregadas em televisão, para emissão e recepção das correntes eletrônicas, exteriorizando as ondas que lhes são características, a transportarem consigo estímulos, imagens, vozes, cores, palavras e sinais múltiplos, através de vias aferentes e eferentes nas faixas de sintonia natural. Agora o Paulo vai explicar essa diferença das vias. Aferentes também termos utilizados para classificar os neurônios e fibras nervosas de acordo com a direção do impulso nervoso que transmitem. Os aferentes, também conhecidos como neurônios sensoriais, são responsáveis por levar as informações obtidas pelo corpo do meio externo e interno para o sistema nervoso central. Os eferentes, também conhecidos como neurônios motores, são responsáveis por levar os impulsos para os órgãos efetores, onde a ação será realizada. Os nervos podem ser classificados também como mistos, possuem tanto fibra sensitiva quanto motora, né? As vias neurais são os feixes de axônios que conectam uma parte da substância cinzenta da medula espinhal a um tecido-alvo. As vias ascendentes são aferentes e as vias descendentes são eferentes, né? Então, são os neurônios, né, sensoriais responsáveis por captar o ambiente e o outro por fazer o movimento do corpo, né? Isso é interessante porque o cérebro, né, adiante fala, né, da evolução do ser quando a gente ainda estava, né, como se, digamos, nos primórdios, nas cavernas ou antes disso, era só a lei de sobrevivência e tudo. E com o passar, né, da evolução, por exemplo, né, a gente respira, a gente não fica pensando, né, tem que colocar pulmão, oxigênio no pulmão, sua célula, vai, né, automatizando. Seus rins estão precisando de água, você está precisando desidratar. Então, tem essa automação, né? Que são os dois cérebros, o cérebro dividido, né? Em duas partes, que uma se automatiza, né? Até para facilitar a nossa existência, né? Porque se a gente tivesse que pensar em tudo, né? Você comeu, tem que fazer a digestão. Então, o mecanismo perfeito, como o Vicente fala, né, que as células vão aprendendo, né, e serão futuramente criaturas, né, aliás, já são, né, em aprendizado. Então, assim, é um maquinário muito perfeito, né, que a gente não fica pensando nisso, não, o coração está batendo. Só quando a gente está com uma taquicardia de ansiedade que a gente lembra que o coração está batendo, né? Quando está em crise de pânico, você percebe que você respira porque a respiração fica difícil. Então, assim, né, nesse processo evolutivo aí, muitas partes orgânicas mesmo, né, passam por esse processo evolutivo para dar continuidade à existência mesmo, né? Então, esse pedacinho que fala, né, comparando, né, é uma síntese de comparação realmente com a TV, né, que fala sinais de vídeo, a metamorfose de cenas em corrente elétrica, e o cérebro, o sistema nervoso, que é composto, né, de plexos, glândulas endócrinas, enriquecidos de outros elementos sensoriais, né, que é muito complexo, no veículo físico e psicossomático, quer dizer, né, na parte perispirítica também, eu creio, né? Cabendo-nos ainda acentuar que a nossa comparação, ele repete, né, peca demasiado pela pobreza conceitual, porquanto na televisão, né, na atualidade, há conjuntos distintos para emissão e recepção. E o cérebro faz isso de forma com recursos extremamente avançados para emitir e receber de forma simultânea, né? Então, ele cita isso, né, das informações entre imagem e som no nosso cérebro, porque, por exemplo, coloca, né, os dos estímulos e tudo, além dos elementos do perispírito, porque fala que a gente adoece no perispírito e reverbera no corpo físico, né? Então, as impressões chegam pelo perispírito e que reverberam no corpo, porque não há doença, né? Há doentes. Então, a gente adoece pelo mau uso desse processo, né? Que às vezes eu fico meio confusa com essa...
Então, com essa orientação. Então, você adoece no campo mental, né? Ué. Eu fico em dúvida às vezes quanto isso. A Patrícia parece que levantou a mão. É porque os slides não estão aparecendo. É para mim ou todo mundo? É só para você, viu, Sandra? Tá aparecendo aqui normal. Tá aparecendo normal ou é estranho? Ó, pra mim também não tá, não. Pra mim tá parecendo que a gente não... Para mim também. Só tá aparecendo a A imagem foto de de vocês. todo mundo. Pra No mim tá- murinho. Privilegiado. Mas quem tá vendo Eu as tô imagens? Eu tô vendo Clique aí, imagem. Eu tô vendo. Faz de novo. A Aline tá vendo. Patrícia, acho que tá vendo. Tá vendo, Vicente? Vocês Eu querem vou que eu tento tirar e retornar? Numa escadaria. Oi? Nós estamos numa Você escadaria. tira da apresentação Eu e tô volta na de novo. escala também. Eu vi essa foto estranha mesmo, que tava toda uma escadaria, tá todo mundo ali no Coliseu, né, sendo... Eu até achei que era coisa do meu telefone aqui. Deixa eu tentar aqui auxiliar, então, só um segundinho. Enquanto isso, gente, alguém quiser, né, ir falando aí, deixa eu colocar de novo. É mesmo, olha lá, tá todo mundo. A Aline está no centro da escadaria lá, é a que vai decidir as coisas. Ô, Vicente, não, você adoece no campo mental e reverbera nos corpos espirituais, né? E vai lá para o corpo físico. O corpo físico, a gente precisa entender o seguinte: nós temos dois tipos de células. Nós temos as células físicas e as células perispiríticas. Quem adoece primeiro é as células perispiríticas. Elas que ficam enfermas. Elas que desequilibram pelos nossos crimes. Só que elas estão ligadas às células. O processo de reencarnação e desencarnação é a mesma coisa. Para toda a vida é o mesmo processo. Então, a célula perispirítica, em razão dos crimes cometidos pelo espírito, aí vão desencarnando as células físicas, né? Vão morrendo as células físicas, por sua vez nascem outras, mas chega uma hora que não nasce mais. E então esse processo ele é muito interessante, sabe? A gente acha que é simples, mas ele é complexo. É isso que eu ia falar. Isso para mim é tão confuso, porque, por exemplo, quando você consome um alimento, né, que é muito ácido, que o estômago dói, acontece isso antes no perispírito, por exemplo? Um exemplo simplório. Não, existem algumas coisas que já são reações, né? Então, você ali, quando você lança um alimento, então você tem todo um processo fisiológico, né? Mas são vidas que estão ali trabalhando para esse processamento. E aí tem as reações naturais. Você imagina a confusão que não deve ser quando a comida chega lá na região estomacal, né? Ela começa todo aquele processo ali. Nós não temos noção da quantidade de bactérias que tem ali trabalhando. Só que é o seguinte, como nós alimentamos errado, então o trem vira uma bagunça, uma confusão. Esse é o problema. Mas eu falo assim, com relação ao perispírito. Ah. Porque fala que primeiro acontece no perispírito para depois no corpo, o adoecimento, por exemplo. É porque o perispírito, as células perispiríticas é que gravam as informações e transferem para as células físicas. É a mesma coisa, por exemplo, o seu cérebro físico, ele só funciona plenamente depois que você, como governador, dá o comando, passa pelo cérebro perispirítico e chega no cérebro físico. A informação é assim. Ela não vai direto para o cérebro físico. Ela passa primeiro pelo perispirítico. E a vida, o processo é o mesmo para toda a criação dentro do nosso corpo. Entendi. Alguém ia falar aí? Agora vocês estão vendo, gente, a apresentação? Estou vendo normal. Então tá ótimo. Então a gente está falando, além de elementos do perispírito, foi que parou, né? Agora a gente vai passar para o outro subtítulo. Não, já foi, células e peças aqui, ó. Simultâneos. Agora a gente vai para o alavanca da vontade.
né? É o Paulo agora vai ler, é para mim. Aqui, a alavanca da vontade. Se você quiser ler por aqui. A alavanca da vontade. Reconhecemos que toda criação dispõe de oscilações mentais próprias, pelas quais entra em combinação espontânea com a onda de outras criaturas, desencarnadas ou encarnadas, que lhe afinem com as inclinações e desejos, atitudes e obra, no quimismo inelutável do pensamento, né? Então, toda criatura tem o seu campo mental próprio, pelas quais entra em combinação espontânea com outras ondas mentais, seja de encarnados com desencarnados, ou encarnados ou desencarnados, né? Então, nós temos nosso campo mental, nosso campo íntimo próprio, que proporciona aí o intercâmbio, ou até mesmo a vinculação, né? mais corretos. Compreendendo-se que toda partícula de matéria em movimentação se caracteriza por impulso inconfundível. Fácil ser-nos-á observar que cada espírito, pelo poder vibratório de que seja dotado, imprimirá aos seus recursos mentais o tipo de onda ou fluxo energético que lhe define a personalidade, a evidenciar-se nas faixas superiores da vida, na proporção das grandezas morais, do ponto de vista de amor e sabedoria, que já tem acumulado em si mesmo, né? Então, cada partícula da matéria tem um movimento que caracteriza um impulso inconfundível, ou seja, né, cada um de nós somos únicos e cada partícula que compõe os nossos corpos também são únicos, né? E cada um de nós tem um campo vibratório próprio, um poder vibratório próprio, né? Que vai imprimir no campo mental essa onda ou esse fluxo energético que define a nossa personalidade, o nosso ser, né? É maravilhoso, né? E para manejar as correntes mentais em serviço de projeção das próprias energias e de assimilação das energias alheias, dispõe a alma em si da alavanca da vontade, por ela vagarosamente construída em milênios e milênios de trabalho automatizante, que foi o que a Fernanda falou anteriormente, né? Nós viemos automatizando vários processos até chegar nesse atual e, obviamente, continuaremos aí em outros processos também automatizantes, né? Eu ouvi uma explicação no estudo que a gente estava vendo sobre isso. Por exemplo, a gente aprendendo a dirigir, né? Inicialmente é uma dificuldade muito grande. Depois que você passa a ter a segurança e o domínio sobre aquele ato, você ouve música, você observa tudo que está acontecendo ao seu redor, né? Você conversa com alguém que estiver dentro do carro com muita tranquilidade, né? Então, você automatizou esse processo. Ele usou essa comparação aí, né, para a gente entender esse trabalho que foi construído vagarosamente, né, ao longo dos milênios, nós viemos automatizando, né? A princípio, adstrita aos círculos augustos do primitivismo, né, essa vontade veio lá do primitivismo, né, agarrada ao instinto de preservação, faz do espírito o inveterado monomaníaco do prazer inferior, né? Avançando pelo terreno inicial da experiência. Aparece o homem, qual molusco inteligente, sempre disposto a fechar o circuito das próprias oscilações mentais sobre si mesmo, em monoideísmo intermitente. Então, vou ler aqui o que são essas duas palavras. Isso aí mostra, né, o processo evolutivo, né, que vai desde o período do primitivismo, né, até os dias atuais. Apesar de que, como se diz, no meio de nós, eu observo assim que, né, eu acho, né, posso estar completamente equivocada, mas que dependendo das atitudes que algumas pessoas têm, elas ainda têm, boa parte delas ainda está vivendo de forma primitiva, né? Porque as pessoas às vezes fazem coisas que não
já não caberiam mais no século em que a gente está vivendo, né? Mas cada um está num processo, né? No mesmo planeta a gente tem espíritos de tempos diferentes de evolução, né? Não é isso? É monomania, né? Alienação mental em que uma única ideia parece absorver todas as faculdades mentais do indivíduo, né? Então, é onde estava lá no primitivismo, né? Só pensava em sobrevivência, né? A monoideia do prazer inferior. Era o instinto de sobrevivência, né? Alimentar, território, enfim, né? E o monoideísmo é um estado de espírito em que a mente se concentra em uma única ideia ou atividade sem conflitos. Pode se caracterizar por uma ideia fixa e obsessiva que tende a ser realizada, uma sensação, imagem ou lembrança única, né? Esse monoideísmo intermitente, né, é o processo. Eu vi uma leitura que eu estou fazendo sequencial aqui, falando, por exemplo, o homem ele já está há 40 mil anos, entrou no campo, né, da inteligência, né, a centelha divina, né, que nós somos, nós entramos no campo da inteligência como seres humanos há 40 mil anos. Só que a gente sai e entra na reencarnação como se estivesse só trocando de casa. Então, a gente fica nesse monoideísmo aí, intermitente, né? Esse circuito fechado em torno das experiências, repetindo as experiências, né? Porque aí a gente vem com as tendências de processos anteriores, então a gente vai repetindo, até que o ciclotron, que é bacana essa palavra aí, né? Que é o acelerador de partículas da vontade, que é o, inclusive, que a gente está vivenciando aqui nesse momento, né? A nossa vontade, né? Foi acelerada por nós mesmos, um desejo nosso de estar aqui, para que essa ideia monoideística intermitente, esse processo, ele entrasse num processo inverso. Nós estamos, digamos assim, eliminando as tendências anteriores para entrar num novo processo, né? A gente para de querer, né? Aqui cita a palavra prazer inferior, mas quando a gente começa a estudar e observa, né, que Jesus falou, né, angarieis tesouros nos céus, né, e não na terra, né, porque Paulo está me passando aqui. A vontade de prazer e a vontade de domínio, no curso de largos séculos, convertem-se em prazer de aperfeiçoar e servir, acompanhados de autodomínio. Então, a gente começa a ter a inteligência e, na verdade, é uma escolha individual, né? Porque a gente vai na casa espírita buscando a cura. Jesus mesmo falou, né? Vá, você foi curado pela sua fé, mas você vai e não peques mais para que não te suceda coisa pior. Então, a gente ainda tem a escolha, o livre-arbítrio, mesmo a gente recebendo, né, esse alívio, esse amparo, toda essa assistência, se a gente recair novamente nos mesmos equívocos, os problemas serão os mesmos. E aqui ele cita, né, que às vezes passa milênios, né, a pessoa encarna, reencarna de novo dezenas de vezes com quase nenhum tipo de alteração no seu progresso, sobretudo moral, né, porque o intelectual ele vai andando. O ideal é que ande lado a lado com a moralidade, mas primeiro a gente se intelectualiza, que é o que nós estamos fazendo aqui, a teoria, né, do aprendizado, para depois a gente colocar no nosso cotidiano em todos os momentos em que a gente estiver vivendo, né? Acho que deu tempo, Willy, que não vai dar para fechar, para concluir. Falta 2 minutinhos, né? Tem muita coisa. Essa síntesezinha, então, que é do que o Paulo falou, né? Isso é só um resuminho. Então, essa alavanca da vontade, cada um possui o poder emissor energético próprio, definido pelo tipo de onda ou fluxo de energia que seu pensamento imprime na matéria mental que produz. Então, cada um de nós aqui, às vezes, está cada um aí na sua casa, está pensando em alguma coisa até diferente, né? Sendo mais evidente nas faixas superiores da vida e na proporção das grandezas morais. Então, quando a gente vai, né, crescendo um pouquinho, vai melhorando isso, referente ao amor e à sabedoria que já tenham acumulado. Assim, a vontade é a administradora das correntes mentais que emite e que assimila dos outros, em sua evolução primitiva,
traz a vontade atrelada aos impulsos instintivos de preservação, preso ao prazer inferior. Depois, na escala evolutiva, pelo terreno inicial da experiência, o homem age, né? É o resumo de antes, como um molusco inteligente, fechando o círculo das próprias vibrações mentais sobre si mesmo, nesse monoideísmo intermitente, né? Então, a gente vê que o processo é lento e gradativo, né? Que fala, né, que Jesus não espera prodígios de nós, mas a gente tem que caminhar, né? Porque a gente tem as nossas más tendências, né? Os equívocos de outras vidas e dessa mesma, que a gente tem que trabalhar para sair desse monoideísmo, né? Por exemplo, né? A pessoa só pensa em dinheiro, só pensa, né, em coisas que vão ficar por aqui mesmo, né? E não consegue começar a pensar na vida futura, porque a gente aprende aqui nos estudos que o que a gente está fazendo aqui agora vai existir na nossa próxima vida. Então, se a gente coloca isso em mente, a gente pega essa alavanca de vontade aí e vai para frente, porque se você não fizer nada, sua próxima encarnação já está fadada ao insucesso de novo, né? Jesus falou sobre isso aí quando ele falou, dias haverá que vocês viverão em espírito e verdade, né? Então, tipo assim, quando a Fernanda está falando de vida, a vida é uma só, né? Então, é nós vivermos encarnados em espírito e verdade, tendo consciência do objetivo da encarnação, né? E viver em verdade justamente esse roteiro, né, que Jesus nos deixou, além dessa variedade de obras aqui que a gente tem para poder nos nortear aí nos caminhos da existência presente. Acho que dá para encerrar, Willy, que eram uns minutinhos aqui, que fala já, é o último item lá, né, que tem o ciclo, o tronco é breve, e a vontade e o aperfeiçoamento, né, que a gente vai tendo memória, imaginação, que antes era curta, né, passa nesse processo de burilamento, que é difícil, né, laborioso. Cara. Aí você tem mais tempo para a gente falar direito, entendeu? Tá bom. Não completo hoje, não. Tá bom? Tudo bem. Vamos encerrar aí. Tá ótimo, então, pessoal. Vamos encerrar por hoje. Vou continuar. E a Patrícia para fazer o ação final. Amado Jesus, espiritualidade amiga que sempre nos acompanha, nos amparando, indicando o caminho, nós queremos agradecer essa oportunidade de estarmos juntos, aprendendo e exercitando o nosso aprendizado em favor do crescimento nosso e do nosso próximo, do nosso planeta, para que nossa evolução caminhe sempre em frente, que a gente possa contribuir para uma evolução muito maior, uma evolução universal, e que nela a gente possa construir a paz e o amor. Isso aí. Gente, boa noite para todo mundo. Boa noite, gente. Pode ser o próximo restinho de noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, Gente, pessoal. Boa depois noite. alguém explica por que ficou esse negócio aí, gente. Vocês estão vendo? Amanda está vendo, né, Amanda? Eu tô achando que foi o Williker, sabe por quê? Eu tô vendo Só o Williker estava conseguindo ver. E ele estava ali na frente, olha, de tudo, comandando. Eu A Isabel está lá em cima, no topo, lá perto da água. Não, então eu nem estou me vendo. Meu tá normal aqui, pessoal. Meu tá Eu vou normal. tirar uma foto. Então, eu fiquei, depois que apareceu essa imagem aí, eu não vi mais a apresentação. Eu tirei a imagem, eu tirei toda a imagem. Aqui ainda tá um murinho para mim. Tá cada um num degrau, não é isso, Amanda? Uhum. Mas só, Eu e o Paulo estão no primeiro degrau, o Vicente está lá em cima, lá. Ó, para você ver. O Vicente é o chefe, ó, ele tá lá em cima. Chefe. Beleza. Gente, tchau, tchau. Boa semana para vocês. Tchau. Tchau, gente. Quarta-feira eu não vou, viu, Williker? Te falei, né? Falou sim. Belezinha. Eu viajando